1 Coríntios capítulo 10, leiamos a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, bebiam de uma pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas sobrevieram com exemplos, foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? O sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos convidar e quiser ir comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Mas se alguém disser: isso é sacrificado a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Glória ao nome do Senhor. Após, no capítulo 9, o último versículo 27, o apóstolo Paulo falar da batalha dele, pessoal, ele falando que tinha uma luta pessoal contra a sua natureza carnal, que depois de pregar ele precisava esmurrar, lógico, uma linguagem simbólica,
esmurrar o seu próprio corpo para não ser desqualificado. Após ele falar desse autoexame sincero, essa autodisciplina que ele precisava exercer, no capítulo 10, ele exorta diretamente a igreja de Corinto. E a gente quer compartilhar então essa verdade bíblica, maturidade espiritual para ser exortado. É muito fácil, quando a gente se converte, a gente receber uma boa exortação, um bom conselho, mas com o passar do tempo nós nos tornamos mais criteriosos, nós nos tornamos mais seletivos, nós não gostamos de ser exortados. E antes que você diga que você gosta, é melhor você pensar duas vezes, porque nosso orgulho, ele se disfarça. Às vezes a gente até ouve a exortação e diz, não, eu entendi, obrigado, mas ter prazer em ser repreendido é uma virtude de um coração quebrantado e humilde. A Bíblia diz que o sábio, ele se alegra quando ele é repreendido. E Paulo aqui, ele está exortando diretamente agora essa igreja de Corinto, essa igreja que ele elogia, ele destaca os dons, ele vê virtude, ele chama de santos, mas depois dele falar, olha, assim como eu tenho que me autodisciplinar, eu agora quero dizer a vocês o seguinte, cuidado, versículo 1, não ignore, cuidado para vocês não estarem permanecendo no pecado, se auto-enganando e se disfarçando de povo de Deus e achando que porque vocês já experimentaram tantas bênçãos, tantos dons, tantas vitórias, tantas experiências com Deus que vocês têm tido, cuidado para isso não os tornar de alguma maneira insensível ao pecado, tolerante ao pecado. E aí ele começa a exortar a igreja de Corinto de maneira direta, uma igreja que tinha um problema de vanglória, de soberba, de se achar. E aí, em primeiro lugar, nós vemos que nós precisamos ter maturidade espiritual para ser exortado a permanecer de pé após grandes experiências com Deus e grandes conquistas. O texto fala logo de início aí do povo de Israel, versículo 1, ele fala, os nossos pais, eles estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, se alimentaram do manjar espiritual, eles beberam daquela fonte ali, e Paulo diz que era Cristo, aquela pedra de onde a água fluiu, e Paulo diz, olha, eles fizeram tudo isso, mas a maioria, ou quase todos, morreram no deserto. Então Paulo está exortando uma igreja conhecedora da palavra, que experimentava o sobrenatural de Deus nos cultos, de tal maneira que ele teve que colocar ordem no coração do povo para administrar aquilo. Ele diz, cuidado para vocês, depois de grandes vitórias, grandes experiências com Deus, poder de Deus, um batismo de fogo no teu coração, cuidado para vocês não caírem na presunção de achar que uma experiência com Deus, ou uma vivência, tempos, às vezes nós vamos ganhando experiência, passando mais tempo como servos de Deus, cuidado para isso não cegar os seus olhos para a possibilidade de você estar no engano, no auto-engano, e morrer no deserto. Ele fala aí sobre Israel, e ele fala aí os 5 pecados que, pelo menos, a gente pode destacar, que levaram Israel ao fracasso, a ficar paralisado no deserto. O primeiro deles, ele cita aí a cobiça, eles cobiçaram coisas más, versículo 6, cobiça é esse desejo desenfreado por aquilo que é proibido, ilícito, cobiça. Ele fala da idolatria, é interessante quando ele fala disso, aí a partir do versículo 7, não vos façais idólatras, porque não era comum no meio da igreja ali a idolatria de imagens, ainda que muitos dali saíram de uma cultura gentia, não judeu, mas os judeus não tinham idolatria no Novo Testamento, mas as cartas apostólicas falam para a gente fugir da idolatria. Como nós vamos entender isso? Porque idolatria não é só um objeto de metal, ou um objeto de madeira. A idolatria é tudo que nós colocamos no lugar de Deus. Nós podemos idolatrar o nosso próprio ego, que é a maior batalha de todos nós. Idolatrar a nossa vontade, idolatrar o nosso desejo, idolatrar o prazer, o entretenimento, idolatrar, colocar aquilo no lugar do propósito de Deus, da vontade de Deus, de ouvir Deus. Ele fala do pecado da imoralidade, que foi outro pecado de Israel.
que é todo tipo de prazer sexual ilícito, seja ele uma relação sexual fora do casamento, ou seja, o prazer sexual de exposição visual a qualquer imagem impura, da nudez do próximo. A Bíblia diz que isso é imoralidade, isso é prostituição. Jesus fala que aquele que olha para uma mulher com a intenção impura já adulterou com ela. A pessoa que se dá ao prazer da imoralidade com os olhos, ele simplesmente olha para a pessoa como um objeto. Ele abusa sexualmente da pessoa na sua mente, porque é violar todos os mandamentos de Deus, e nós não podemos brincar com isso. A imoralidade tem destruído vidas e famílias. Outro pecado que ele coloca aí, na mesma lista, é colocar Deus à prova. Você percebeu isso aí? Diz aí que o povo de Israel, eles colocaram Deus à prova, versículo 9. E é óbvio, nós podemos entender isso de várias maneiras, mas é quando a gente começa a pedir a Deus algum tipo de sinal muito especial, para que a gente não faça o que a gente quer fazer. Quando a gente começa a meio que provar a Deus, se Deus realmente quer isso, Ele vai ter que me mostrar, sendo que Deus já te mostrou claramente a vontade dEle. E a gente começa a pedir sinais para Deus provar o que Ele já falou que é a vontade dEle. Ou a gente fica tentando fazer Deus mudar de opinião, orando por algo que Deus já disse não, insistindo com algo que Deus disse espere. Isso pode gerar um tipo de tentativa de provar a Deus. Isso vai acabar mal. E o último pecado aí que Paulo enumera para a igreja de Corinto é a murmuração. Às vezes a gente pega esses 5 pecados e a gente coloca esse é pior, mas qualquer um desses pecados nos faz morrer no deserto. Mesmo experimentando Deus, mesmo sendo usado por Deus, mesmo tendo os dons espirituais, Paulo exorta a igreja de Corinto: cuidado para vocês não caírem nestes mesmos pecados. Ele diz: olha, o que Israel fez está registrado. Não é para a gente ler e ficar dizendo como que pode aquele povo fazer isso. É a gente ler e falar: como que pode, nós somos tentados nas mesmas coisas. A murmuração é um dos pecados prediletos de muitos crentes, que parece que é um pecado menos grave, mas a murmuração é um elogio ao diabo. A murmuração é você indiretamente está dizendo que Deus não é tão poderoso ou tão bom, ou Deus está deixando as coisas de uma maneira equivocada acontecerem. A murmuração é uma insatisfação com a vida, com Deus e com as pessoas. A murmuração revela o coração, e a Bíblia diz que o povo de Israel morreu no deserto, e um dos pecados prediletos deles era murmurar. Murmurar contra Moisés, murmurar contra Deus, murmurar contra a liderança, é iniquidade, mostra o nosso coração. A gente costuma dizer que o nosso deserto é do tamanho da nossa língua. Quanto mais murmuramos, mais tempo ficamos nos desertos, nas áreas secas, a nossa alma vai secando, e o murmurador, ele adoece, a sua alma adoece. Então, o Senhor diz, através de Paulo, que essas coisas foram deixadas para nossa advertência. Os irmãos perceberam essa palavra aí? Para nossa advertência. No versículo número 11, essas coisas são exemplos para nossa advertência. A palavra advertência no grego tem a ver para trazer-nos de volta ao bom senso e à razão. Quando lemos os pecados de Israel, deve nos trazer de volta à razão e ao bom senso. Não é porque eu sou igreja, experimentei Deus, fui usado por Deus, que eu posso baixar a guarda. Eu preciso ser exortado continuamente a não retroceder, ou a permanecer de pé após as grandes conquistas. Por que alguns de nós, e nós também, às vezes caímos e tropeçamos depois de tantas coisas boas que Deus fala ou faz, ou um culto, ou um tempo que a gente passou de renovo de Deus, por causa da presunção de achar que o fato de estarmos de pé nos manteremos? O texto diz o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a primeira exortação que nós precisamos, a pessoa madura espiritualmente vai ouvir essa exortação e vai acolher. A segunda exortação que nós precisamos ouvir como pessoas maduras espiritualmente
é a exortação que nós temos forças para resistir a todas as tentações. Nós temos força para resistir a todas as tentações. O versículo 12 diz: aquele que está de pé, veja que não caia. Versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Porque muitos de nós, e nós também, quando caímos, a gente fala: foi muito forte a tentação, eu não consegui. Não é que você não conseguiu, você não quis. Quando você diz eu não consigo, você está dizendo eu não quero. Porque nós precisamos decidir. Não existe demônio, principado, não existe cidade oprimida que possa me fazer pecar contra Deus se eu não decidir ceder. Se eu decidir permanecer, eu sei que Deus vai me dar força proporcional para o nível de tentação que eu passar. Quando a gente diz, olha, a carne é fraca, nós estamos apenas arrumando uma desculpa. Porque, na verdade, Jesus falou, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Nós precisamos, então, encher-nos do Espírito Santo. Nós precisamos ser exortados, amado, de que não existe queda sem possibilidade da gente ter vencido. Você poderia ter vencido aquela tentação. Você pode vencer as tentações que você está enfrentando hoje. E as que você for enfrentar, lembre-se, junto com a tentação, existe uma graça de Deus para você vencer. E vamos praticar bem, vamos ser bem práticos. Não é só a tentação da imoralidade, mas da murmuração, do ciúme, do orgulho, da inveja, da insubmissão, da frustração, de ficar frustrado porque o cônjuge não correspondeu ao que a gente quis, porque o amigo não correspondeu, e você fica frustrado. Isso é obra da carne, isso é idolatria a você mesmo, porque se as coisas não forem do seu jeito, não estão bem, e aí é fácil culpar todo mundo. Amado, você pode vencer as tentações. Quantos dizem amém? Amém. Terceiro lugar, nós precisamos ser maduros espiritualmente para receber a exortação de não nos contaminarmos com as obras das trevas. Versículo 18 em diante, Paulo vai dizer o seguinte: considere o Israel segundo a carne. Ele fala: os que se alimentam dos sacrifícios participam do altar. O ídolo não é nada, mas o que se alimenta dos alimentos ali dedicados aos ídolos, estão se alimentando de comida contaminada pelos demônios. Versículo 20 ele fala: as coisas que eles sacrificam é a demônios. Versículo 21, no 20 ainda ele fala: eu não quero que vocês se associem com os demônios, que vocês tenham coinonia com os demônios, comunhão com os demônios. Paulo está falando para uma igreja, irmãos. Ele está falando: olha, cuidado, que tem coisa que você está aí tocando, vendo, se relacionando, que são trevas, e vai contaminar você. Alguns de nós, e nós também, às vezes achamos que somos tão santos que a gente pode assistir qualquer programa, ter qualquer tipo de conversa, ir a qualquer tipo de lugar, e que nada vai acontecer com a gente. Paulo está dizendo que não, você pode estar se associando a demônios, comendo, assistindo, conversando, ouvindo coisas que são contaminadas, às vezes vestindo roupas que têm símbolos demoníacos, às vezes tendo na sua casa coisas que geram ponto de contato com o mundo das trevas. E basta a gente ser sincero, honesto, humilde, orar, buscar a Deus e ouvir conselhos, que nós podemos ter uma boa limpeza espiritual na nossa vida e na nossa família e na nossa casa. Mas alguns de nós não precisam mais disso, porque a gente se acha muito espiritual, como a igreja de Corinto. Peça ao Senhor: Senhor, o que é treva que pode estar vindo? Às vezes uma conversa está sendo trevas, contaminando. Às vezes um livro que a gente pega para ler e diz: não tem nada a ver, mas o livro foi escrito por pessoas com pacto com demônios. Músicas que ouvimos, que contaminam espiritualmente nosso coração. Nós precisamos ser maduros para ouvir a exortação, para não se contaminar com as obras das trevas. Pecados ocultos, a Bíblia diz: ande na luz. Ande na luz é você não ter nada oculto na sua vida. Não brinque com isso. Os demônios, eles exercem jurisdição onde há pecado oculto. Nós precisamos andar na luz, andar sem nada escondido. E em último lugar, nós precisamos de maturidade espiritual para ser exortado a buscar fazer sempre aquilo que edifica. O texto é muito rico no versículo 23 e 24, onde Paulo fala: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica.
E ele conclui o capítulo 10 falando: olha, vocês devem procurar viver de maneira que edifique. Se tem coisa que você faz que o teu irmão fica escandalizado, o que você tem que fazer? Brigar com o seu irmão? Não faça. Não coma. Evite. Não fique provocando o seu irmão, fazendo até brincadeiras com coisas para provocá-lo naquilo que você sabe que o escandaliza, que de alguma maneira aquele irmão mais sensível ou mais rigoroso, ele vai ter algum tipo de tristeza desnecessária. O texto mostra que a gente precisa sempre buscar o que edifica. Amado, você precisa e eu preciso construir uma vida onde a gente dedica mais tempo, dedica mais o coração e a atenção àquilo que edifica. Edifica a quem? A nós mesmos e aos outros. Fazer o que abençoa tanto a você como a outros. Nós precisamos ser exortados de vez em quando. Então, para a gente perceber que o que a gente está fazendo não é ilícito, mas não edifica. Não é proibido, mas não convém para os santos. Há coisas que nós não precisamos ficar criando um manual, o que pode e o que não pode. Mas se você tem o Espírito Santo, tem a consciência do Evangelho e vive corporativamente, o Senhor vai usar-nos uns aos outros para a gente procurar buscar viver sempre e investir mais naquilo que edifica, porque o que edifica traz glória para Deus. Fazei tudo para a glória de Deus, até o comer e o beber, até o divertir, até o você usar deste mundo, das coisas da terra, mas que edifique, que abençoe. Use as redes sociais para fazer coisas que edificam. Ah, mas é proibido colocar uma foto assim lá na rede social? Edifica. Você está no seu verão, na beira da praia, com aquela roupa de praia, de banho, aquela foto sua vai propagar-se pelo Facebook de todo mundo. Será que edifica? Convém que o Espírito Santo nos ajude e que nós sejamos maduros espiritualmente falando, para sentar e ouvir a exortação, e ouvir o Senhor, e ouvir pessoas que nós temos vínculo espiritual, que podem se escandalizar com aquilo. Ah, mas eu não estou nem aí para a opinião das pessoas. Parece que não é isso que o Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que nós temos que edificar uns aos outros para a glória de Deus. Tudo que fizer, fazei para a glória de Deus. Deus nos abençoe, amado.